E aí pessoalzinho, tudo bem? Vamos falar de geometria analítica de novo hoje? Vamos lá, então vamos lá. Então galera, olha só. Aula passada, né, a gente começou a geometria analítica, tudo bem? Olha a aula de introdução à geometria analítica, tudo bem? Olha só pessoal, então, dado que a gente já tem algumas definições de geometria analítica, a gente vai começar a trabalhar hoje, né, sobre distâncias. A primeira distância que a gente vai trabalhar hoje é a distância de ponto a ponto. Tudo bem? Por quê? Porque é ponto, né? Ponto é ponto. Já viu na definição ali, na primeira aula de geometria, que ponto é ponto e não tem definição. Ponto é ponto, beleza? E aí, beleza. Então, esse negócio é muito simples, né? É um ponto. E aí, beleza. Como é que eu faço para calcular a distância daqui até aqui? Tudo bem? Bom, e aí a gente já conversou sobre isso, né? A gente não tem como determinar essa distância direto. Né? Não tem como determinar essa distância direto, do nada. O que a gente sabe fazer na geometria analítica é determinar deltas, né? A gente já viu isso na aula de introdução, tá? Então, como é que a gente vai determinar o delta aqui? Olha só. O ponto A, ele tem o seu XA e tem o seu YA. Já o ponto B, ele tem um XB e um YB. Tudo bem? Então, o ponto A, pessoal, eu consigo calcular essa distância aqui, né? Eu consigo calcular essa distância aqui. Tudo bem? Que eu vou chamar de delta, meu Deus. Essa distância aqui, galera, eu vou chamar de delta x, certo? Então aqui vai ser o nosso delta x. Beleza? Então, galera, o que eu consigo calcular é esse delta aqui, tudo bem? Que é essa distância daqui até aqui, né? Que na verdade essa distância, né, a gente vai chamar de xb menos xa, certo? Essa variação, o que era delta, pessoal? Delta é variação. A variação pode ser negativa, beleza. Ela pode ser positiva, beleza. Mas aqui eu vou fazer xb menos xa. Esse é o delta, né? O delta me fala qual que é a distância, tá certo? O módulo do delta é a minha distância no x, tá certo? No x. E aí eu tenho a distância no y também, que é esse cara aqui. Né? Esse cara aqui, pessoal, vai ser o y de cima menos o y de baixo. Galera, olha a aula de introdução à trigonometria, tudo bem? Porque a gente não consegue calcular distâncias diretas, já falei. Então a gente tem que falar delta y, certo? Delta y. Então eu tenho esse cara aqui valendo ya, yb menos ya, certo? E aí eu tenho esse cara aqui. Galera, olha só, eu tenho esse cara aqui. Eu tenho esse cara aqui. Esse cara aqui é meu delta x. Esse cara aqui é meu delta y. Tá certo? E aí eu quero calcular essa distância, né? O que ele está pedindo, né? Ele está pedindo essa distância daqui até aqui. Essa distância de A até B. Certo? Distância de A até B. Certo? Só que, pessoal, olha para esse cara aqui. Olha para essa figura aqui. Essa figura aqui, ó. Isso daqui é ortogonal a isso. Isso daqui faz 90 graus com isso. Então, galera, isso daqui é 90 graus. Ah, porque aqui e aqui tem a mesma inclinação, são paralelos. Isso daqui tem a mesma inclinação, são paralelos. Então é 90 graus, já que isso daqui é um plano cartesiano, né? É ortogonal. Então a gente sabe que de distância de A até B é delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado, né? Tá certo? Quer dizer, distância de A até B ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é o cateto ao quadrado, mas cateto ao quadrado é um Pitágoras, pessoal. Distância de ponto a ponto é um Pitágoras, né? É um Pitágoras com os catetos que são o quê? As variações. Então a gente tem que distância de A até B ao quadrado vai ser igual a xb menos o xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Em outras palavras, pessoal, para a gente determinar a distância, né? Aí tem um pessoal que passa a raiz aqui, né? Distância de A até B, portanto, vai ser igual a raiz quadrada de quem? Xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Ah, professor, eu tenho que decorar essa fórmula? Não, essa fórmula é só um Pitágoras, né? É o x de um menos o x do outro ao quadrado, mais o y de um menos o y do outro ao quadrado. Então isso daqui,
né, essa soma da distância ao quadrado. E se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, né, já que isso daqui, pessoal, lembra que eu falei que podia ser positivo ou negativo? Delta podia ser negativo, a variação podia ser negativa. Delta podia ser negativa, né, a variação podia ser negativa. Mas, quando a gente leva ao quadrado, um negativo virar positivo, virar open bar. Certo? Então isso daqui vai ficar positivo mesmo, isso daqui vai ficar positivo mesmo, a soma de dois números positivos é positivo mesmo, então a raiz é de um número positivo, tá tranquilo, pessoal, tá tranquilo. Então o que a gente faz? A gente calcula esses deltas. Olha só, de novo, eu não consigo calcular essa distância direto. Então, eu só consigo calcular o delta no y e delta no x, né? A gente sabe calcular essa variação. Isso daqui, pessoal, é isso menos isso, né? xb é isso, xa é isso. xb tirando o xa, eu tenho isso daqui, né? Isso mais isso não é tudo isso? Então, isso menos isso é isso daqui. E isso daqui é o cateto do triângulo. O outro cateto é a mesma coisa. Eu tenho isso daqui. Beleza. Se eu tirar esse pedaço aqui de baixo, né? Que é esse YA, eu tenho esse cara aqui. Então, eu faço YB menos YA. E aí, eu tenho esse cara aqui. Isso é a distância AB. Ah, e se eu fizer esse YA menos YB? Não tem problema, a variação seria negativa, certo? Nesse caso, você está pegando o número menor, subtraindo com o número maior, tudo bem? Mas, embora a variação seja negativa, quando você faz ao quadrado, aí vira positivo. Então é tranquilo, pessoal. É só fazer um menos o outro. É só fazer um menos o outro e levar ao quadrado e somar e tirar a raiz quadrada. É tranquilo. Beleza? Então vamos por um exemplo. Vamos lá. Então, galerinha, seguinte, olha só, eu vou pegar os pontos aqui da aula passada, tá? São os mesmos pontos do exemplo da aula passada, tudo bem? Ponto A é o 2,5, ponto B é o 6,1. Aí eu pergunto para você, qual que é a distância entre A e B, né? Aí, na aula passada, né, eu construí lá o plano cartesiano, marquei os pontos, mas aqui não vou fazer isso. Beleza? Aqui não vou fazer isso. A gente sabe que a distância é a hipotenusa desses dois pontos aqui, certo? Então, a hipotenusa ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, o outro cateto ao quadrado, certo? Então é isso que a gente vai fazer, tudo bem? Então a distância de AB ao quadrado vai ser igual a delta x. Delta x é, por exemplo, vou fazer o B menos o A. Olha só, pessoal, importante, aqui é importante. Se eu vou fazer B menos A, eu vou fazer B menos A até o final, eu vou fazer B menos A, tá? Eu tenho que fazer B menos A. Tudo bem? Então, delta x ao quadrado vai ser delta x. Então, delta é 6b menos o a, 2 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Mais delta y. Delta y vai ser o b, 1, menos o 5 ao quadrado. Beleza? Tanto faz, né? Tanto faz fazer isso ou aquilo, mas, pessoal, é importante manter essa ordem, tá? Só pra gente organizar melhor. Aqui a gente fez B menos A, né? A gente fez B menos A. Vou até marcar aqui. O XB menos o XA. Beleza. Aqui é o XB menos o XA. Tudo bem? Por que eu estou falando isso, pessoal? Quando a gente for calcular coeficiente angular, aí tem que respeitar a ordem mesmo. Tudo bem? Nesse caso, tanto faz. Mas vamos lá. Eu vou mostrar porque tanto faz. Beleza? Olha só. Distância de AB ao quadrado, então, vai ser igual a 6 menos 2, que é 4 ao quadrado, certo? Mais 1 menos 5 ao quadrado é menos 4 ao quadrado, né? O menos 5 ao quadrado é menos 4 ao quadrado. Tranquilo? Então, isso daqui vai ficar o seguinte. Isso daqui vai ficar 16 mais 16. Tranquilo? Beleza? Ou seja, isso daqui vai ficar 32. Tudo bem? Aí, se eu tivesse feito ao contrário, olha só, vamos ver. Se eu tivesse feito ao contrário, seria o quê? XA menos XB, né? Então vai ficar XA 2 menos 6 ao quadrado. Então se eu fiz A menos B, eu vou fazer A menos B de novo. Beleza? Então vai ficar 5 menos 1. 5 menos 1 ao quadrado. Beleza? E aí ficou a mesma coisa. Ó. 2 menos 6 ao quadrado é igual a menos 4 ao quadrado. Certo? E menos 4 ao quadrado é 16. Certo? E 5 menos 1 ao quadrado é 4 ao quadrado, que é 16 também. Então deu na mesma, pessoal. Tá? Aqui eu fiz o quê? XA menos XB, certo? E aqui fiz YA menos YB, tá? Então, eu calculei as variações e estou levando ao quadrado, então, tanto faz. Tudo bem? Então, daí a gente tira aqui a distância de A até B é igual a 4 raiz de 2. Tranquilo? 4 raiz de 2 é a distância entre A e B. Tranquilo? Beleza? Dá uma olhada na aula anterior para ver no gráfico ali que é 4 raiz de 2 mesmo. Tranquilo? Então beleza, aqui no exemplo 2 já coloquei aqui pra vocês com as contas, tá? Mas vamos lá, eu vou
narrar aqui. Ó, olha só, a distância de A até B é 10. Aí ele falou, o A é 2, né, o x vale 2, y vale A. E o B, o x vale 8, o y vale 12. Aí a pergunta dele é justamente quanto vale esse Azinho aqui. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, distância de AB vai ser igual a delta x, né? Esse cara aqui, delta x. O que eu fiz aqui? Eu fiz o xb menos o xa, certo? Ao quadrado. Esse daqui é o nosso delta x. Delta x ao quadrado é um cateto ao quadrado, certo? Aí beleza, como eu fiz xb menos xb, eu vou fazer yb menos ya, certo? Quem é esse cara? Esse cara é meu delta y ao quadrado, certo? Então, delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza. Aí é o seguinte, esse cara aqui é 10 ao quadrado, né? Porque a distância de A a B. Distância de AB é 10 ao quadrado. Beleza. Então, olha só. 8 menos 2 é 6. 6 ao quadrado é 36. Beleza. Mais, aí, aula de produtos notáveis, dá uma olhada. Tenho quadrado do primeiro, 144, 12 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 24A, mais o quadrado do segundo igual a 100. Certo? E aí, ok. Olha só. Aí eu vou copiar A ao quadrado aqui, beleza? Menos 24A. Aí, 36 mais 144 costuma dar 180, certo? 180 menos 100, porque eu vou tirar 100 dos dois lados, e aí o que vai acontecer? Vai ficar 80 aqui, né? 180 menos 100, 80. Beleza. Aí ficou A ao quadrado menos 24A igual a 0. Aí eu tenho uma equação do segundo grau, eu vou aplicar Bhaskara, né? Aí dá uma olhada na aula de Bhaskara, tá certo? Tenho menos B mais ou menos B ao quadrado, 24 ao quadrado, que dá 576, tudo bem? Menos 4AC, menos 4 vezes 80 é menos 320 sobre 2. Ou seja, 576 menos 320 é 256, cuja raiz é 16. Então ficou 24 mais ou menos 16 sobre 2. Esse mais ou menos é mais ou menos? Não. Ele pode ser mais, ele pode ser menos. Se ele for mais, vai ficar o seguinte. 24 mais 16 é 40, dividido por 2, 20. E 24 menos 16, 24 menos 16 dá 8, dividido por 2, 4. Então eu tenho dois resultados aqui. Eu até vou copiar aqui em cima. Olha só. A igual a 20. A igual a 20. Ou o A igual a 4, tá certo? E aí você me pergunta, mas como assim? Por que eu tenho dois resultados? Porque eu tenho dois resultados, tá certo? Bom, eu vou mostrar aqui na próxima aula o seguinte, ó. O A pode ser esses dois valores, então, olha só pessoal, vamos fazer o seguinte. Então pessoal, eu resolvi aqui montar o plano cartesiano para mostrar para vocês que vale os dois resultados. Tudo bem? E aí tá meio fora de escala, mas é só para mostrar mesmo. Tudo bem? Só para um esquemático. Então, olha só, vamos supor, eu vou fazer em verde aqui, vamos supor que o A vale 4. Tudo bem? Se o A vale 4, então o ponto é o 2, 4, né? Ou seja, é esse ponto aqui. Esse ponto vai ser o ponto A. Beleza? E aí, beleza. Aí tem o seguinte, olha só. O outro ponto é o B, que é o 8, 12. Então, é no 8 e é no 12. Então, é aqui, ponto B. Tá certo? E aí, olha só, a distância daqui é o seguinte, daqui até aqui, o delta x é 6. Lembra, eu não consigo calcular direto, tem que calcular delta e delta, né? Aqui, o delta, certo, vale quanto? Entre 4 e 12, o delta é 8, certo? Então, aqui vale 6, isso daqui vale 6, isso daqui vale 8, tá certo? Então, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, esse triângulo, o triângulo 6, 8, 10, né? Esse triângulo é 6, 8, 10. Tá certo? Lembra do triângulo 3, 4, 5? Né? O triângulo 6, 8, 10 é proporcional, né? O dobro. Certo? Então isso vale 10. É só fazer Pitágoras. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100, que é 10 ao quadrado. Beleza? Aí outro ponto é o seguinte. O ponto 2, 20, né? Então é o 2 e no 20 também. 2 e no 20 também. Então eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto também pode. Por quê? Pode. Porque o outro ponto é 8, 12, né? 8, 12, é esse ponto aqui, né? A distância até... Ó, isso daqui, pessoal, olha só. Do 12 até o 20 vale quanto? Vale 8 também, certo? E isso daqui é o seguinte, é do 2 até o 8. 2 até o 8 é quanto? É 6. Então a distância daqui até aqui também vale 10. Olha só. Resumindo a história. O que ele falou para mim? Ele falou para mim o seguinte, que o ponto A, ele tem abscissa é o ponto do eixo X. Ele falou que o X do A é 2, certo? E o Y é A. Beleza.
Então, o P é o 812. Esse B é imutável. Esse B ele é dado, né? Não dá para mudar. Não dá para discutir, não dá para negociar com esse 8 aqui. E aí, beleza. Quem tem distância 10 até o x2, certo? Aí é como se fosse uma circunferência, né? Isso daqui é 10. Isso daqui é 10. Aí, pode ser esse cara, aí beleza, pode ser esse cara. Os dois têm o quê? x2, né? E a distância 10 com ponto B. Entendeu, pessoal? Galera, o que eu queria mostrar aqui? Que vale tanto o 4 quanto o 20, né? Então, a geometria analítica, ela tem o seu charme. Por quê? Porque a álgebra, ela também nunca mente. A álgebra também sempre dá certo, tudo bem? Embora seja uma algebraização da geometria, né? Como assim, né? Como é que isso é possível? Você precisa considerar as regras da álgebra e da geometria, e aí você tem sempre os dois resultados. E aí, quando você encontrar dois resultados aí pra frente, aí você tem que confiar, ó, pode ser esse ou pode ser aquele, pode ser os dois, beleza? Então, pessoal, desculpa a minha letra, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de distância de ponto a ponto de geometria analítica, ok? É assim, Pitágoras, não consigo calcular direto, eu faço deltas. Usando os deltas, eu faço Pitágoras. Beleza? Então é isso, falou!